está com um defeito na sua vida cristã. O segundo conceito comum, mas não muito certo, que nós temos, é algo que eu já comentei, inclusive, agora, e agora vou explicitar. É nós imaginarmos, quando falamos em missão, imaginamos um lugar bem longe, muito longe. É óbvio que é importante pensar em lugares remotos, onde não se conhece o Evangelho, lugares perigosos, como acabei de comentar, se bem que a gente cita a África, mas hoje existem lugares mais perigosos do que a África. Países árabes, por exemplo, muitos deles são perigosíssimos por causa de ideologia, não é nem questão da grosseria de um canibal de comer fisicamente dentro de um caldeirão, ou matar e cortar em postas. Isso é um tipo de perigo, mas há hoje pessoas muito mais perigosas do que esses pobres ignorantes índios canibais, que são pessoas que têm a ideologia anticristã e que têm ódio a Cristo. Então, existem pessoas que moram nesses lugares e precisam ser alcançados, lugares fisicamente longe do nosso país, do Brasil, lugares muito difíceis de serem alcançados por vias normais diplomáticas e de passaportes e de permissão de governo e tudo. É muito complexo. Então, é muito importante nos lembrarmos disto, sim, mas também é bom ter a noção de que um bairro de Fortaleza precisa do Evangelho, de alguma forma tem sido esquecido pelas igrejas e tal, e está lá meio abandonado, não tem lá igreja naquele local, e seria bom pensarmos em abrir um trabalho lá, isto é, missões. É puramente um trabalho missionário, abrir uma congregação, uma igreja, que seja, num local em que não é muito bem servido, ou servido de maneira alguma, na mesma cidade em que nós estamos. Tudo isso é missões. A rigor mesmo, um estudante que fala de Cristo no seu colégio, ele está fazendo missões. Então, quando pensar em missões, não pense apenas em lugares muito distantes. Nós vamos pensar mais em lugares distantes, obviamente, porque são mais complicados de chegarem e exigem muito mais. Mas não se deixe, em termos de conceito do que é missão, apenas raciocinar em termos de lugares distantes. O importante é que, através de você, o Evangelho encontre pessoas perdidas. Se você contribui de alguma maneira, enviando ou sendo enviado, ou dando uma força para alguém, ou com dinheiro, ou com oração, ou com algum tipo de ajuda, então você está fazendo missões, falando diretamente sobre Cristo, ou permitindo que alguém fale, você está participando da grande obra missionária. Então quero encerrar sugerindo que você faça, pelo menos até certo ponto, para você mesmo, faça suas as palavras de Jesus, quando ele disse a Paulo, numa visão, quando Jesus Cristo apareceu a Paulo em Atos, descrito por Paulo em Atos, capítulo 26, versículo 17 a 18, Atos 26, 17 a 18, vou ler o 16, Atos 26, 16 a 18, mas levanta-te, Jesus Cristo falando a Paulo, o Saulo de Tarso ainda, que estava no chão, já cego, pela visão gloriosa que ele viu, que ele o cegou, que era a visão do próprio Jesus Cristo, no chão ali, durante a sua conversão, levanta-te, e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, Jesus Cristo falando a Saulo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios, esse povo aqui é o judeu, do povo judeu e dos gentios, para os quais eu te envio. Envio para quê? Versículo 18,
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bonito isto. Então observe como o trabalho de Paulo seria livrar pessoas das garras de Satanás para Deus. E essas pessoas seriam então herdeiras entre todas aquelas que tinham fé em Jesus Cristo. Ou seja, toda a glória do serviço de missionário de Paulo seria para Deus e para Cristo, não para o próprio Paulo. Claro que nem por isso o trabalho de Paulo seria mecânico ou repetitivo ou automático. Aliás, comentamos há pouco tempo sobre a questão da repetitividade e evitar coisas de rotina. Evitar que coisas de rotina tirem a beleza. Então, para Paulo, o seu trabalho missionário sempre foi algo que ardia no seu coração. Evangelizar é um ato de amor. Evangelizar é um ato de amor. Porque você está levando a uma pessoa perdida nos seus pecados a única possibilidade desta pessoa escapar do inferno, que é salvação em Jesus Cristo. Mesmo a glória sendo para Deus, como de fato é, deve ser com muito amor que você fala de Cristo, ou de alguma maneira contribui para que alguém fale de Cristo na próxima quadra daqui perto da igreja, ou lá no Iraque, ou no Irã, ou na China, ou seja onde for. Se você está contribuindo de alguma forma para que Cristo seja falado, você está fazendo missões, e faça então com amor, com muito gosto. Eu quero encerrar focalizando o termo missões agora no sentido de lugar longínquo, que obviamente pelo fato de ser lugar mais longe exige mais dinheiro por parte de quem envia, mais coragem por parte de quem vai, mais ousadia por parte de tanto quem envia quanto quem é enviado. 3 desafios eu gostaria de fazer para a igreja. Primeiro, sempre pensar nos missionários que nós já sustentamos, pensando neles e ajudando-os nas nossas orações, no nosso apoio espiritual e no nosso apoio financeiro. Segundo, estar disposta, digo a igreja, disposta a progredir no esforço missionário, não ficar ali estagnada nesse esforço, em termos de missionário, no sentido de quantidade de missionários, da quantidade de ajuda financeira, na qualidade do interesse de acompanhar aquele trabalho do irmão ou da irmã, ou do casal, e sempre pensando em agregar novos missionários para os nossos quadros missionários. E terceiro, que é uma coisa que a gente tem feito muito pouco, desafiar crentes da nossa igreja para tentar descobrir no próprio coração se por acaso não é alguém para ser enviado em vez de enviar. A maioria é chamada para enviar, sem dúvida, mas há uma minoria. Então sempre é bom, quando se falar em missões, nunca esquecermos de desafiar. Se você no seu coração sente um desejo, pequenininho que seja, uma desconfiançazinha aí, de que está com vontade de dedicar a sua vida para abrir novos trabalhos, ou no próprio estado, ou no próprio país, ou no outro país do mundo, perto ou longe, no outro hemisfério, não importa, mas dedicar a vida para abrir trabalhos,
ou para estar ajudando pessoas a abrirem, começarem trabalhos para falarem de Cristo. Sempre pense nisto. Pode ser uma vontade simplesmente humana, não vinda de Deus e que vai passar. Pode ser um medo esquisito, como eu tinha, de ter que ir para a África para poder achar que estava servindo a Deus com alguma fidelidade, e passa também, e vem maturidade, aquilo era imaturidade. Tudo bem, podem ser vários motivos, mas preste bem atenção. Preste bem atenção. Se aquilo está permanecendo, está ficando mais forte no seu coração, há probabilidade sim de você estar sendo chamado por Deus para pregar o Evangelho. E será muito gostoso nós fazemos parte de uma igreja que vai ouvir da própria boca do Senhor Jesus Cristo que nós fomos fiéis nesse sentido, não o decepcionamos e de fato estivemos sempre muito ativos nesse negócio, usando com respeito a essa palavra, neste assunto, nessa questão de enviar e ser enviado, sempre olhando para a palavra de Cristo, que sempre olha para Cristo, que sempre olha para a salvação que Ele oferece. Deus nos abençoe, nós crentes desta igreja, crentes de outras igrejas que também apliquem isto em suas próprias igrejas, e quem não é crente no Senhor Jesus Cristo ainda não pode nem pensar muito nessa questão de enviar ou ser enviado, porque precisa primeiro se converter, como Paulo se converteu no chão, cego, indo para Damasco. Então você precisa passar primeiro por essa experiência de aceitar Cristo como seu Salvador. Depois, com calma, você vai ver se você é enviado ou vai enviar. Você vai ver isso no devido tempo, mas cuide de salvar a sua alma primeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por esta linda atividade que tu criaste desde que entrou o pecado no mundo, que é a necessidade de espalhar a tua palavra, que agora chamamos Evangelho, depois da vinda de Cristo, as boas novas da salvação. Muito obrigado, e que nós participemos ativamente, cada um de nós, desta gloriosa tarefa, missão. Em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos.